Senhor, que nos constrange a orar todos os dias, pela manhã, na hora do nosso almoço, na hora do nosso café, na hora do nosso jantar, na hora do nosso deitar. Orar todos os dias pelos missionários que estão no campo, na batalha. Nós não sabemos o que é a batalha de um missionário. Alguns não sabem, alguns sabem, mas é este amor que nós temos que ter. Este é o amor que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não é só para nós, é para todo aquele que nele cresce. E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Existe um hino que fala essas palavras. Como crerão se não há quem pregue? Isso tem que começar a partir de mim e de cada irmão que está aqui sentado. Cada um gera um. A palavra já foi falada hoje. Cada um de nós podemos ser um missionário. Não se intimide em falar a palavra do Senhor, porque a palavra é do Senhor. Não é tua, não é minha, não é do pastor. A palavra é do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer à missionária Gloriana, por ter me convidado, ao jovem Guto, ao pastor e a todo o grupo de missões que confiou a mim essa oportunidade de poder estar aqui falando. Eu confesso que eu gostaria muito de ouvir o pastor dele falar, o Valdo, o nosso pastor, Cido. Mas aprovou o Senhor que nesta noite eu estivesse aqui para transmitir a palavra dele. E eu espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Se eu não conseguir falar com eloquência, os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Mas se eu não conseguir falar, eu vou ler. Amém? Porque eu passei alguns dias escrevendo sobre isso. E eu sei que é uma palavra que vem de encontro com a necessidade da igreja. Eu quero ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Eu procurei muitas histórias de missionários para hoje eu poder falar aqui. Eu gostaria de falar sobre a primeira mulher que foi enviada como missionário pelo próprio Jesus, quando ele ali no tanque, no poço, ele disse para ela, a mulher, se soubesse quem te pede água, darias, né? Porque nunca mais, porque ele tinha água que nunca mais ela sentiria sede. E essa mulher, ela foi a primeira mulher que levou o nome de Jesus, porque ela foi até a cidade e disse assim, olha, tem um ali, tem um lá no tanque, que ele sabe, falou toda a minha vida. Vamos lá ouvir o que ele tem para nos dizer. Eu poderia falar sobre o demoniado de Gadareno, que quando Jesus libertou ele daquela vida demoníaca em que ele vivia, ele disse, Senhor, eu quero ir contigo, eu quero te seguir. Jesus disse, não, vai e te mostra a tua cidade, aos teus parentes, aos sacerdotes. Eu poderia falar de todos eles. Poderia falar de um missionário americano que foi enviado, não me lembro agora o nome, foi enviado à China. Durante 2 anos ele ficou lá e ele ganhou uma única alma para Jesus. Só que essa única alma que ele ganhou para Jesus ali na China é responsável por todos os chineses que nós vemos hoje convertidos. Por aqueles chineses que a gente vê pregando o evangelho ali no calçadão da cidade de Oxford. Esse missionário que ganhou uma única alma foi responsável por um grande avivamento na China. Eu poderia falar de todos eles, poderia falar de Pedro, que foi um missionário em potencial.
Em uma única pregação ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Se nós tivéssemos ganhado 3.000 almas para Jesus em uma única noite, em um único dia, o que será que nós faríamos? Será que nós sentaríamos e diríamos assim: já fiz a tua obra? Porque 3.000 almas vão se tornar em 6.000, 6.000 em 12.000. Porque a obra do Senhor, ela é assim, ela sempre multiplica. Se fôssemos nós, poderíamos dizer assim: vamos nos sentar, porque a obra já está feita. Mas não éramos nós, né? Era Pedro. Mas nesta noite eu quero falar sobre um missionário que foi rejeitado, que foi posto em dúvida o seu ministério. Mas um missionário que não desistiu e que deixou várias cartas escritas. 1 Coríntios, 2 Coríntios e tantas outras cartas que hoje é como se fosse uma receita para os nossos dias de vida. Eu quero falar hoje sobre Paulo, o nosso grande missionário. É muito fácil e muito bom falar sobre Paulo, não é? Mas viver como Paulo, não. Porque quando Jesus falou com Ananias, ele disse: vai, porque a este eu mostrarei o quanto deve padecer pela minha obra. Por amor a mim, o quanto deve padecer. E eu parei para pensar o quanto eu estou padecendo por amor à obra do Senhor, por amor às almas. E eu parei para meditar nesta palavra. Quero ler do versículo 10 em seguida, que diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado por Tarso, pois ele está orando. E viu, ele, Paulo, orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Até aqui. Eu estive meditando como deve ter sido difícil para Ananias quando o Senhor ele falou com ele: vai, impõe a mão sobre Saulo. Saulo nada mais era do que o grande perseguidor dos cristãos naquela época. O maior nome, o nome mais temido por qualquer cristão. Se Paulo chegasse na porta e batesse na porta da casa de um cristão e batesse, certamente ele temeria muito, porque Saulo era um homem cruel. Alguns teólogos dizem que quando Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco, ele ainda tinha nas suas vestes o sangue de Estevão. E Ananias certamente temeu muito. Mas era o Senhor que estava falando com Ananias. Era o Senhor que estava enviando Ananias. Quando o Senhor, Ele fala conosco. Quando o Senhor, Ele nos envia, Ele está na nossa frente. Porque não somos nós
que fazemos a obra. Não somos nós que conhecemos o pecador e o seu pecado. É Jesus que morreu na cruz do Calvário. É Jesus que está sentado na direita do Pai. É Ele que convence o pecador do seu pecado. E certamente eu posso imaginar que Ananias, ele questionou a Deus, questionou o Senhor naquele momento. Eu imagino quais seriam as questões que Ananias poderia colocar naquele momento. Senhor, se eu for, é o fim do meu ministério. Certamente Ele vai me levar preso. Certamente eu vou morrer, porque eu não vou negar o seu nome, né? O seu amor em favor da minha vida. Mas ele continuou. Eu penso assim que ele falou, tentou de várias formas não ir ter com Saulo. Se fosse eu também, eu ia tentar falar com o Senhor. Senhor, manda outro, manda o pastor da igreja. Não sejamos hipócritas, porque eu sei que nós iríamos dizer isso. Nós iríamos temer muito, muito. Eu imagino que Ananias, quando ele foi no caminho daquela rua direita, ele foi pensando, Senhor, o Senhor está brincando comigo, essa visão não pode ser, eu não posso ter tido essa visão não, porque é Saulo, ele matou Estevão, ele consentiu na morte de Estevão, ele não ouve conselho dos mais sábios, ele quer somente a morte dos cristãos. Mas Ananias era um homem de Deus, era um homem escolhido por Deus. Eu vou vendo aqui, irmãos. No capítulo 9, o versículo 1, que é bem perto, né, do que eu li quando Deus falou com Ananias, o capítulo ele nos diz que Saulo, ele ainda respirava ameaças aos discípulos. Quando ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas, a fim de prender todos os cristãos que encontrasse no caminho. Então, Ananias, ele sabia que o Saulo estava com as cartas, que ele estava no respaldo da lei, ele poderia prender todos os cristãos. Mas ele entendeu e aceitou que era o Senhor que estava falando. Isso muitas vezes acontece conosco também. Muitas vezes quando Deus ele nos manda falar do seu amor, do seu perdão, dos seus milagres, da sua salvação para alguma pessoa, fala a verdade. Uma pessoa que a gente olha e fala assim, não, aquele não, Jesus, ele não vai ouvir, não adianta. Às vezes Deus fala pra gente assim, fala pra esse inglês aí. Quem não fala inglês, quem não tem a língua ainda, fala, não vou falar não. Fala que Jesus ama ele, todo mundo sabe falar. A gente olha, não, ele não vai aceitar. Ele é inglês, ele não vai aceitar. A gente fala isso no nosso coração. Às vezes os nossos companheiros da igreja, os nossos amigos, nem sabem esse pensamento que a gente tem, mas nós temos esse pensamento. Às vezes a gente diz assim, aquele Jesus, tem certeza? Ele é alcoólatra. Como que eu vou falar? Ele não vai aceitar. Aquela mulher, ela é prostituta. Não posso falar da palavra de Jesus para ela. Às vezes a gente usa até um versículo que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6, que diz assim, que nós não devemos jogar pérolas aos poucos. Erramos muito em falar isso.
Mas nós falamos. Nós que somos missionários, cada um de nós que um dia aceitamos Jesus, somos missionários. Nós pregamos para o nosso esposo ou vice-versa, nós pregamos para os nossos filhos, somos missionários do Senhor. Mas nós ainda falamos dessa forma, agimos dessa forma, porque nós achamos, muitas vezes, nós não entendemos que é Deus que convence o pecador. E quando Ele toca no seu coração para que você fale, não importe a situação da outra pessoa. Nós não fomos colocados aqui como juízes. Nós fomos colocados como simplesmente pregadores da palavra de Deus. Falemos do amor de Deus e deixemos que o Espírito de Deus opere o milagre da salvação. Plantemos a semente no coração daquela pessoa. E o Senhor, o Espírito do Senhor vai frutificar naquele coração. Deixa eu ver aqui. Muitas vezes a gente fala até que a pessoa já está perdida. Que ela já está perdida. Não tem jeito. Não vai sair deste mundo. É um viciado, é um drogado. Ele não escuta nada do que a gente fala. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu tenho um testemunho de uma missionária. E uma das primeiras profecias que eu recebi, que nós recebemos, que um dia nós estaríamos fora do país ou em outro lugar, foi dessa missionária. Uma mulher de Deus que Jesus salvou em meio à bebida, em meio às drogas. Um dia, ela drogada, ela sentou-se na beira da praia e disse assim: a partir de hoje, nunca mais vocês vão me ver aqui, a não ser para trazer a palavra do Senhor. Era conhecedora da palavra porque a mãe era cristã, mas ela não. E naquele dia o Senhor falou com ela. A mãe todos os dias falava, todos os dias pregava. E naquele dia o Senhor falou com ela: não cesse de falar, não cesse de pregar. Não importa a situação que a pessoa se encontra. Muitas vezes nós passamos nesse calçadão e vemos aqueles homeless lá que drogado, alguns alcoolizados, e alguns são, e nós não temos a coragem de dizer que Jesus não é Ele. Nós temos medo da reação, nós temos medo do que pode acontecer. Isso é compreensível, nós temos medo, mas nós precisamos de tomar uma atitude. Nós precisamos de vencer o nosso medo e levar a palavra do Senhor e pregar o Evangelho e sermos verdadeiros missionários aprovados pelo Senhor. Muitas vezes nós não queremos pregar para essas pessoas e nós perdemos uma grande oportunidade de estar pregando para uma pessoa como Saulo. Eu não vou poder falar tudo que está escrito aqui, vai ficar para uma próxima vez, mas eu vou tentar concluir com mais rápido possível. Se nós tivermos medo de levar a palavra do Senhor, se nós tivermos preconceito, essa é a palavra que eu acho que mais adequada, se nós tivermos preconceito para com aqueles que estão lá fora, nós podemos estar perdendo a oportunidade de sermos aquele missionário que ganhou uma vida e que essa vida ganhou milhares para Jesus, como foi Saulo. Se Ananias não tivesse ouvido a palavra do Senhor, certamente o Senhor ia levantar outro, porque o plano de Deus na vida de Saulo iria se cumprir.
certamente o Senhor levantará outros. Mas que bênção para Ananias ele poder ter orado, poder ter caído dos olhos de Saulo aquelas escamas que tinham deixado cego. E certamente Ananias acompanhou Saulo por algum tempo. Se nós não pregarmos, nós vamos nos privar de ganhar almas valorosas para o Senhor. Nós vamos nos privar de sermos missionários valorosos na presença do Senhor. Missionários que realmente ganham almas para o Senhor. Saulo ele foi desacreditado pelos discípulos, porque quando ele esteve em Jerusalém, ele queria se encontrar com os discípulos, ele queria estar com os discípulos, porque ele havia tido uma conversão, ele havia tido um encontro com Jesus. E os discípulos, com medo, eles disseram: não, Saulo aqui não quero ele, nós não queremos ele. Certamente isso é um plano para destruirmos. Certamente, se nós deixarmos ele entrar, ele vai nos levar cativo, vai nos levar preso, vai nos apedrejar, como ele fez com Estevão. Só que nesta hora sempre há um que acredita. Eu sei que alguém aqui, ou muitos daqui, já passaram por situações parecidas, em que as pessoas não acreditaram em você, não acreditaram na sua conversão, não acreditaram no que Deus fez na sua vida. Eu sei que muitos aqui passaram por situações como Paulo, que tiveram que provar que Jesus havia operado um milagre na sua vida. Mas eu também sei que muitos aqui encontraram pelo menos um que chegou e disse assim: eu acredito, eu confio, eu sei que o Senhor operou um milagre na sua vida. Pelo menos se colocou na brecha contigo, porque senão hoje nós não estaríamos aqui, senão hoje nós não estaríamos louvando e glorificando o nome do Senhor. Certamente nós teríamos nos perdido no caminhar desta vida. Saulo encontrou um que se colocou na brecha juntamente com ele. Disse: não, eu acredito, eu sei, vamos, me mostra, eu quero ver o que Deus tem feito na sua vida. Um que não temeu de estar ao lado de um homem que tinha as mãos ensanguentadas, que tinha uma carta nas suas mãos para matar e exterminar com a igreja do Senhor. Barnabé, ele não temeu em estar do lado de Paulo, de Saulo. E um grande desejo que Saulo tinha era estar com os discípulos, era poder falar do amor de Jesus juntamente com os discípulos. E Barnabé, ele se colocou na brecha juntamente com Paulo e disse assim: eu vou lá, eu vou falar com eles confiam em mim, e eu vou interceder a seu favor, e eles vão me ouvir. Barnabé pegou Saulo e levou para os discípulos. E Saulo, depois disso, pregou livremente juntamente com alguns discípulos ali em Jerusalém. E o que eu quero dizer com isso? Não discrimine o seu irmão, não discrimine o seu vizinho, não discrimine ninguém, porque todos são um missionário em potencial. Saulo, ele teve que passar por tudo isso, porque o Senhor, aprove ao Senhor que ele aprendesse, soubesse tudo que sofrer por amor de Jesus. Ainda que você não sofra nem um pouquinho assim, por amor de Jesus, por amor do Evangelho, por amor da missão. Esteja do lado do seu irmão.
Coloque-se na brecha com aquele que você acha mais impossível de se salvar. Com aquele que você acha mais impossível de um dia você ver pregar o Evangelho. Se coloque do lado dele. Não desista dele. Porque o Senhor é quem convence o pecador do seu pecado. E não eu e não você. Irmãos, essa é a palavra. Eu tinha bastante coisa para falar ainda, mas já é 8h30, né? Então, eu como esposa do pastor tenho que entregar no horário, né? Mas a palavra do Senhor nesta noite é que quando o Senhor falar para você, vai, vá. Se o Senhor falar para você, pregue, pregue. Ainda que seja para um chinês. Meu irmão, nós estamos numa cidade onde a linguagem de sinais ela é mais entendida do que em qualquer outro lugar do mundo, eu imagino. Eu nunca falei tanto com as mãos igual eu falo aqui. Se você não sabe falar inglês, mas o Senhor falou para você, vai e fala, leva um intérprete. Pô, dá um jeito, use uma estratégia, mas fale do amor do Senhor. Não desista de falar do amor do Senhor. Quem sabe você não é aquele que vai pregar aí para uma pessoa e essa pessoa vai ganhar milhares. E você, através do amor do Senhor, através da obediência à palavra do Senhor, Deus cumpriu na sua vida aquilo que Ele tinha para você. Se Ananias ele não tivesse aceitado, o Senhor ele não nos obriga a nada. Com certeza Ele não ia obrigar Ananias. Outro iria lá e iria orar por Saulo. E Ananias iria ver tudo aquilo que Deus fez através de Saulo. Certamente ele iria se arrepender. Não é verdade? Então, para que nós não nos arrependamos de ver no futuro, mas que nós nos alegramos de ver no futuro os nossos irmãos que foram salvos através da minha e da sua pregação. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Devemos nos disponibilizar para falar a palavra do Senhor a quem quer que seja, né? Confesso que às vezes realmente eu faço discriminação. Às vezes olho para uma pessoa e falo, ali não vou falar, acho que não vai dar nada. O que acontece? Vou ser sincero, vou ser hipócrita, é verdade. Mas a verdade, do meu próprio testemunho de vida, depois vem a minha consciência e fala, não, peraí. Mas eu não acreditava em Deus. Um dia uma pessoa falou para mim. No caso foi a minha irmã. E ela até tinha uma estratégia de como eu não gostava muito de ouvir sobre religião e tal. Ela tinha uma estratégia de colocar assim um versículo pendurado na geladeira. Aí, pô, eu abri a geladeira e via ali os versículos e tal. Um dia, ela me chamou para ir para a igreja. E eu falei, vou. Ela deve ter levado um susto. Depois ela comentou comigo, fiquei surpresa porque você aceitou. Então, a gente não devemos discriminar. Nós devemos falar a palavra de Deus, evangelizar. Quem convence o Espírito de Deus. Amém? Não sei se tem algum aviso. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja essa noite. Quem aqui quer ser obediente como Ananias? Quem aqui essa noite quer pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo? Vocês podem me dizer, Poliana, eu não tenho um coração missionário. Então, meu irmão, vai orar. Porque se você não tem interesse de ganhar almas para Cristo, alguma coisa errada tem. Vamos começar a pregar o Evangelho. Eu tenho sentido falta disso aqui. Eu tenho sentido falta disso na nossa igreja. Não podemos pregar o Evangelho apenas aqui em cima do púlpito. A Thaís, a primeira vez que ela me evangelizou, nós fomos para o McDonald's fazer um lanche.
E ali ela começou a falar para mim sobre o arrebatamento. Ela tinha um culto naquela noite. Chegou a hora do culto, ela não foi. Ela continuou ali me evangelizando. E hoje o resultado, onde eu estou aqui. Eu não digo que vocês têm que estar faltando culto para estar fazendo outras coisas. Eu estou dizendo que não percam a oportunidade. Porque o Senhor, Ele cria oportunidade para que você possa pregar o Evangelho. Eu peço que a igreja se colocar de pé. E eu quero convidar vocês essa noite, eu também estar fazendo uma oração agora. A você que quer fazer um compromisso com Deus, de estar pregando o Evangelho dele, de falar, não, Senhor, me usa na tua obra. Me capacita. Que nós vamos estar orando para que o Senhor possa capacitar. Eu não conheço muito bem a Bíblia, eu não tenho muito entendimento para estar pregando. Como a irmã Andréa diz, Jesus te ama. Você já está pregando. Aleluia. Não fala inglês. Se comunica, dá um panfleto. Nós pedimos 2.500 panfletos. Foram chegar ontem. E nós queremos fazer esse compromisso de distribuir esses panfletos no dia 16. O nosso propósito é descer a Caule, entregando esses panfletos, colocando nos carros das pessoas que estiverem passando, subir a São Clemente e finalizar ali naquele parque da São Clemente, que é ali onde nós vamos estar ali, fazendo um piquenique, um lanche,